Bom dia, gente. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, que o milagre da restituição, que o milagre de Cristo esteja sobre nós essa manhã, que possamos estar protegidos e seguidos pelo poder e pela autoridade que há no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é mais uma manhã, mas é amanhã que Deus separou para mudar a tua história, para mudar o contexto do teu destino, para mudar o direcionamento profético, para revelar unção a você, a tua casa, as tuas finanças, ao teu entendimento intelectual, material, a tudo aquilo que tu colocares as tuas mãos. Bom dia, eu quero declarar que tu irás ser bem-sucedido. Aonde tu passares, tudo aquilo que tu desejares, o Espírito Santo de Deus irá adiante de ti. Não é mais uma manhã qualquer, é uma manhã de cura, de libertação, é uma manhã de transbordo espiritual, é uma manhã de mudança emocional. Ainda há pouco alguém me marcou a paz do Senhor em um vídeo que uma jovem dizia assim, que de tudo que ela conquistou, ela ainda continuava carregando um vazio. Um ótimo dia a todos. E quantos de nós, irmãos, focamos nisso, focamos naquilo, queríamos viver isso, queríamos viver aquilo, mas ainda andamos vazios, ainda andamos abatidos, debilitados, sem locomotiva, paz do Senhor, bom dia a todos, perdidos, porque o único que pode preencher o vazio da nossa alma é Jesus. Nós podemos estar cheios de ouro, cheios de prata, cheios de pessoas em torno de nós, mas se nós não tivermos a presença de Cristo dentro de nós, nós não poderemos ser felizes, porque o preenchimento do vazio da nossa alma vem de Jesus. Se você veio de um tempo em que você era próspero, quando a prosperidade acabou, você praticamente morreu emocionalmente. Sabe por quê? Porque a tua felicidade não estava em Cristo, mas estava naquilo que você possuía. Às vezes a nossa felicidade está em alguém, a nossa felicidade está em patrimônio, a nossa felicidade está no estado que vivemos, a nossa felicidade está em tudo aquilo que conquistamos aqui na Terra. Mas, irmãos, o maior patrimônio que você pode levar é Jesus. Não troque Jesus por nenhum cenário adaptado pelo diabo. Não troque Jesus por nenhuma prioridade. Não troque Jesus por nenhum momento. Não troque Jesus por nenhuma oportunidade. Ah, isso aqui era uma oportunidade. Se você tem que negar a tua fé, negar a tua fidelidade, negar a tua intimidade, o teu relacionamento, então não procede de Cristo. As coisas que procedem de Cristo, nunca, em momento nenhum, você vai ter que abrir mão de Cristo para ter esse algo. Se você tem que abrir mão de algo, abra mão de algo, mas não abra mão de Cristo. Você pode estar na situação que for. Você pode estar na pendura financeira, não renuncie à sua fidelidade. Você pode estar num problema sentimental, não renuncie o seu relacionamento com Cristo por causa de ninguém. Não abra mão de nada que você tenha que viver com Cristo. Abra mão do mundo, das coisas do mundo. Abra mão das pessoas, abra mão do que tiver que abrir. Mas não renuncie às vontades de Deus na sua vida. Sabe por que nós estamos começando essa live dessa maneira?
Porque, irmãos, nós temos vivido um movimento na nossa vida, ultimamente, que nós temos sido levados a renunciar à fé pela rede social, pelo cansaço, pelo excesso de informações que nós recebemos diariamente. A nossa mente não tem acompanhado e nós temos renunciado o tempo com Deus, a qualidade de vida com Deus. Nós somos geradores de desculpa para tudo. Tudo nós temos desculpa. Ah, eu não cumpri isso aqui por causa daquilo, eu não fiz isso aqui por causa daquilo. Irmãos, cuidado com a cortina de fumaça que Satanás tem gerado em torno de você. Cuidado, vou repetir, com a cortina de fumaça que o inimigo da tua alma tem levantado em torno de você. Estamos nos tornando cidadãos geradores de desculpas. Quem carrega desculpa não carrega graça. Quem carrega desculpa não carrega o céu. Quem carrega desculpa não carrega a unidade de Cristo. É ausente do Espírito Santo. Eu estou para ministrar algo aqui essa manhã. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre Lucas 5. Não confunda a paz momentânea que você está vivendo com o Espírito Santo. Existem bilhões de demônios que atuam no nosso sistema nervoso e nas nossas emoções. E quando você participa de uma oração, eles vão sair. Mas se você não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, eles vão voltar. Por que muitas pessoas relaxam no meio do caminho dizendo: ah, agora eu tenho fé, agora eu entendo o caminho da fé? Você não entende nada. Você acha que entende, mas você não conhece nada. Se você sai da presença, voltam 7 piores. E você cai num estado emocional que você antes nem vivia. Sabe por quê, irmão? Nós somos alimentados com muito pouco. Nós tínhamos bilhões de demônios. Aí nós recebemos uma oração de libertação, somos libertos de algum. Amém? Porque se ainda renunciamos a Cristo por algum fator, não estamos 100% libertos. Ainda temos que galgar um longo caminho. Aí temos um pouquinho de paz, e aí começamos a dizer: ah, agora eu posso relaxar, agora eu posso renunciar tempo com Deus, porque eu estou tendo paz. Ah, irmãos, quanto vazio, quanta futilidade, quanta ausência de Cristo, quanta ausência do Espírito Santo de Deus. O que eu venho trazer neste domingo de manhã é relacionamento com o Espírito Santo. Relacionamento com o Espírito Santo, irmãos, não é baseado em pequenos fatores, mas é uma vida inteira de renúncia para viver a proposta de Cristo. E se eu vou viver a proposta de Cristo, pode o mundo cair, a porta fechar, a conta atrasar, que eu não renuncio, meu Deus. Em primeiro lugar vem Ele, depois as demais coisas serão acrescentadas. Porque se eu renuncio a algo que provém de Deus para assumir um fator da minha carne, eu estou dizendo que não estou seguindo princípios. E logo, logo, Satanás vai tomar o seu posto de novo. Irmãos, o diabo tem posto, claro que ele tem. Ele atuou muito tempo aí nas tuas emoções. Você vivia em um estado depressivo, estado de morte, estado de perda. Mas ainda assim, você não identificou quem é Cristo. Porque na primeira ameaça, você renuncia a Cristo e se volta para as ordenanças do diabo. É como aquele escravo que acostumou-se a vida inteira a ser escravo em uma casa. E quando aquele dono do escravo assina uma carta de alforria, ele dá meia volta e volta de novo para aquela casa. Sabe por quê? Porque ele foi acostumado a comer na mão daquele feudal. Assim somos nós. E olhamos para o nosso estado e dizemos assim: não, eu já estou liberto porque eu estou carregando um pouquinho de paz. Ei, nós não entendemos nada do que é a vida com Cristo. Porque já já tem um estado espiritual mais pesado que virá sobre ti. E você não vai suportar porque não tem relacionamento com Cristo. Não confunda vir na live uma vez ou outra, não confunda ir na igreja, não confunda publicar post com ser uma pessoa que carrega a frequência de Cristo. Carregar a frequência de Cristo é renunciar à carne nos momentos de crise. Mas sabe o que nós fazemos no momento de crise? Nós renunciamos a Cristo, nós renunciamos a vida com Cristo, nós renunciamos a fidelidade, nós renunciamos o relacionamento para aderirmos à proposta que o diabo gerou sobre nós uma vida inteira. Sabe o que Jesus está dizendo para nós esse domingo de manhã? Não é qualquer domingo, mas é um domingo em que Jesus preparou para mudar a tua história, a tua expectativa de vida. Pastora, eu entendo de Bíblia, eu acompanho cenários bíblicos, eu acompanho cristãos, eu levo uma vida inteira cristã, mas não pratica. Não adianta, irmãos, você dizer que é crente, você se vestir como crente, carregar uma Bíblia como crente, mas na hora que vem o problema, você não carrega nada da fé. Você não tem
relacionamento, unidade, porque você renuncia a Deus por muito pouquinho. Muito pouquinho que o diabo te apresentou, você renunciou a Cristo. Por muito pouquinho você deixou o diabo te descontrolar naquela área que você sempre teve problema. Pastora, eu sempre tive problema com custo, pois o diabo foi lá e tocou em você de novo, porque você vive como um navio desgovernado. Pastor, eu tenho problema com prostituição, pois o diabo foi lá e colocou um prato, e foi muito simples para o diabo alimentar você com doces. Cuidado com os doces que o inimigo tem alimentado você, porque uma hora você não vai dar conta de se levantar novamente. A Bíblia diz, aquele que acha que está de pé, cuide-se para que não caia. Você acha que o diabo vai derrubar você de uma hora para outra? Não, irmãos. Ele vem subtraindo de você em pequenos detalhes. Um dia você renuncia o culto, o outro você renuncia a Santa Ceia, no outro você toca no dízimo, no outro você passa a se comportar como antes, no outro, seguinte, as tuas amigas, os teus amigos voltam a te chamar como te chamavam antes, daqui a pouco você está conversando a mesma conversa. Então a queda já começou lá atrás. Você já começou quebrado lá atrás, porque se algum desses fatores você tem renunciado à tua fé, isso representa que você precisa de Cristo, que você não teve um encontro com Cristo. Porque, irmãos, quando nós estamos com Cristo, nós renunciamos o mundo inteiro, mas não renunciamos a nossa vida com Deus. Se eu ainda tenho lugares na minha vida que o diabo toca, ainda eu preciso me libertar. Eu preciso começar de novo a minha libertação. Preciso gerar ausência das coisas do mundo e aderir às coisas do Espírito. Mas sabe o que nós somos? Soberbos. Carregamos um pouquinho de paz e falamos, eu não preciso mais viver tudo isso. Você está completamente enganado. Porque tudo que tu conquista na presença do Pai, na ausência do Pai, o diabo depreda. Quantas pessoas eu conheci, irmãos, que entraram na presença, fizeram votos, conquistaram carro, conquistaram casa, e quando saíram, passou 7 meses, perderam tudo. Como que eu perdi tudo? Porque o que você conquistou não era teu. O emprego que você tem não é teu, foi Deus que te deu. O relacionamento que passou a ter paz dentro da tua casa, foi Deus que promoveu. Mas somos tão mesquinhos, irmãos, que no primeiro dilema nós renunciamos a Deus para alimentar a nossa carne e a nossa proposta pessoal. Deus! Nós passamos a olhar para aquilo que é importante para nós e falamos assim, é ruim de eu permanecer ouvindo a pastora todo dia me chamar a atenção, é ruim de eu permanecer aqui, vou sair do grupo e dana-se. Sabe por quê? Porque eu não tenho relacionamento com Cristo, eu ainda continuo relacionado com a carne, eu ainda continuo relacionado com os meus propósitos. E por que esse domingo de manhã? Saia dos relacionamentos pessoais para aderir relacionamentos com Cristo. Pare de andar segundo a sua própria visão. Negue qualquer estado que o diabo esteja querendo colocar diante de ti. Irmãos, confundimos que recebemos uma oração cheia de unção e o diabo é obrigado a sair daquilo que é nosso. E aí o campo está aberto e nós sentimos um pouquinho de alegria, um pouquinho de paz. E aí falamos assim, pronto, eu não dependo mais, eu já conheço os caminhos da libertação, eu tenho pena. Sabe por quê, irmãos? Aí vem 7 piores, que você nunca soube lidar nem com os outros, que dirá com esse. E o diabo vem e arrasa com você. E aí ele bota você num estado de destruição emocional, e é por isso que nós estamos vendo tantos religiosos num estado de autodestruição emocional, dizendo, estou à espera de um milagre. Você vai continuar esperando um milagre enquanto você não renunciar ao pecado, renunciar a sua carne, renunciar a sua soberba, renunciar o seu eu, renunciar a sua visão própria. Enquanto você andar caminhando de acordo com o seu próprio entendimento, você vai continuar afetado nas áreas que Cristo te liberou e você se colocou lá de novo. Quantas pessoas, irmãos, eu atendo, aconselho, amém? Quantas pessoas eu atendo, aconselho e falo, muda isso aqui. A pessoa vai, passa um tempinho e diz assim, não, pastora, eu resolvi tomar essa decisão aqui. Eu falo, ok, tá tudo certo. A vida é sua, quem tem que tomar decisões é você. Passa um pouquinho de tempo, ela tá comendo na mão do diabo de novo. Aí ela vem pra mim, eu falo, não foi por falta de aviso, porque isso aí tem que ser falado.
Não foi por falta de aviso, eu te avisei. Não era tempo disso, não era tempo daquilo, era tempo de unidade, era tempo de renunciar, era tempo de carregar a cruz e prosseguir, era tempo de seguir com Cristo. Irmãos, já dizia Ludmila, em tempos de guerra nunca pare de lutar. Se você chegou há pouco tempo em proposta de libertação, é tempo de libertação, irmãos. Em primeiro lugar, as coisas de Deus, para as demais coisas serem acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Não adianta, irmãos, eu pegar um pouquinho de paz e achar que estou por cima, que não preciso mais andar com Cristo, que não preciso mais renunciar, porque o diabo é paciente. Ele fica em torno de você aguardando essa tua alegria para daqui a pouco ele dominar de novo as tuas emoções. Você pensa que na primeira queda que tu teve, você vai ter alguma resposta? Vai ter, não. Tu vai ter uma resposta. Ah, eu tive uma queda. Tá tudo bem, não aconteceu nada comigo. Eu toquei no dízimo, não aconteceu nada comigo. Eu renunciei. A fidelidade com Deus não... Irmãos, o diabo é paciente. Ele vai dar um tempinho e daqui a pouco ele começa a subtrair a tua paz, a tua alegria, a tua esperança, aquilo que você adquiriu com Deus. Sabe por quê? Porque esse é o cronograma do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E Cristo veio para trazer vida e vida com abundância. Você quer ter uma vida abundante? Você quer ter uma vida alegre? Você quer ter a tua vida refeita em todas as áreas? Então, irmãos, bom dia. Entregue-se completamente às vontades de Deus. Pare de caminhar de acordo com a sua própria visão, com o seu próprio entendimento intelectual, com o seu próprio direcionamento. Bom dia a todos. Pare de caminhar segundo as suas próprias escolhas. É impossível você ser feliz se você anda quebrando princípios. E é sobre princípios esse domingo de manhã que nós vamos falar um pouquinho. Temos um texto para pregar, temos uma palavra profética para liberar sobre a tua vida. É impossível. O que acontece na vida de Zaqueu? Zaqueu tem que renunciar a quem ele era. O que acontece na vida de Abraão? Ele tem que sair da casa de Terá. Ele tem que renunciar àquela família que ele vivia para poder ser selecionado como a própria bênção. Deus está chamando nós essa manhã para renunciarmos a algo. O que é que nós temos apresentado para Deus que é necessário que nós renunciemos? Qual é a escolha que nós temos apresentado para Deus e que Jesus está dizendo para nós assim? É tempo de renúncia. Irmãos, é muito pesado. Quando a pastora diz assim, você tem que renunciar. Muitos se sentem confrontados, afrontados, debilitados quando a pastora diz para você renunciar. Mas não existe evangelho do reino sem renúncia. Todos nós, se quisermos vivermos uma vida com Cristo, teremos que renunciar algo. Teremos que renunciar o passado, teremos que fechar algumas portas e seguirmos em frente. Às vezes eu atendo algumas pessoas que dizem assim, pastor, eu saí do mundo, mas sabe como é que é, né? Eu tenho um grupo de amigos e as minhas amigas me chamam, desculpa os termos, tá, irmãos? De cachorra, disso, daquilo. Eu acho tão vergonhoso. Eu fico olhando para a cara da pessoa e falo, como pode a pessoa se permitir que alguém do passado dela ainda se comunique com ela como antes? Como que a pessoa pode não olhar e entender que o diabo continua demarcando o território? Irmãos, cuidado com os territórios de Satanás. Cuidado com as pessoas que ficaram no passado, que elas têm o poder de se apresentar no presente e tocar nas feridas antigas que Jesus te curou, porque elas podem voltar à tona. Cuidado da onde Jesus te tirou, se você quer se colocar de volta. Isso é uma escolha tua. Mas vai chegar um tempo que esse preço vai ser pago. Cuidado você que Jesus te tirou de uma roda, que Jesus te tirou de uma igreja, que Jesus te tirou de parentes e que você volta por sentimento, por emoção e se pontua de novo lá naquele lugar. Cuidado, porque o diabo está só esperando um movimento teu para ele poder tocar nas tuas pernas de novo e jogar você abaixo de novo. Pastora, mas Deus é misericordioso. Irmão, todo predador de primícias de Deus, ele vem com esse papo que Deus é misericordioso. A palavra é predador das primícias, porque relacionamento com Cristo é primícia. Eu ofereço a Deus em primeiro lugar tudo. A minha vida, a minha intimidade, a minha fidelidade, a minha mente, o meu coração e minha alma. Todo predador de primícias, ele tem a desculpa que Deus é misericordioso
que ele está no pecado, mas ele tem paz, que ele rompeu a fidelidade, mas não mudou nada a vida dele. Todo predador da intimidade com Deus, ele carrega recursos. Aprenda bem, se você tem sido predador dos princípios bíblicos, escute a palavra que Deus está ministrando ao seu coração. O diabo carrega você de desculpas. Você não precisa de Cristo. Você não precisa ouvir uma palavra igual essa. Você não precisa renunciar a nada. Você não precisa ser fiel. Não tem nada demais você bater um papinho com o passado. Não tem nada demais você se alimentar da melancolia do diabo. Porque, irmãos, conversar com o passado, ouvir músicas do mundo, querer me comportar como eu me comportava no mundo, eu estou voltando a me alimentar de melancolia. E se eu volto a me alimentar de melancolia, quem é que está regendo a minha cabeça? Ou nunca saiu e se escondeu? Existem demônios que se escondem na hora de uma oração igual a essa. Mas, irmãos, na primeira vacilada que tu der, ele volta. O inimigo. E eu vou dizer para você que não existe esse evangelho criado aí pela mídia. Esse evangelho que você pode renunciar à santidade, não precisa renunciar à tua vida, você pode continuar caminhando mentindo, desatando os nós de Cristo, mas tá tudo bem, você vai ser salvo. Isso é mentira, tá? Se você não renunciar à sua carne, se você não renunciar ao seu eu, se você não largar o relacionamento errado, se você não parar de se comportar como pessoa do mundo, se você não largar o mundo inteiro, você não vai ser salvo. Nós temos que pregar esse evangelho verdadeiro e genuíno, que é o que Cristo nos deixou. Não existe, irmãos, essa coisa dessa frequência gospel que a Globo agora começou a aderir, porque vende produto. As novelas começaram a colocar agora uma frequência evangélica, porque é para ficar na moda. Só que deixa eu dizer uma coisa, não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho no pecado. Não existe evangelho que você carrega mentira. Não existe evangelho que você renuncia à fidelidade. Não existe evangelho que você não renuncia o seu comportamento anterior. Eu não posso, irmãos, querer ser um evangélico e me comportar nas rodas que eu andava antes. A Bíblia diz que eu não devo andar na roda dos escarnecedores. Ah, pastora, mas eu tenho um grupo. Esse grupo são de amigos, em que as pessoas botam pornografia, em que as pessoas falam que não presta, em que as pessoas estão falando palavrão, e você está fazendo o que aí? É porque você ainda gosta do gostinho do mundo. Você ainda não entendeu que você precisa renunciar. Você ainda não entendeu que Cristo não está nisso. Você ainda não entendeu que Deus não está nesse comando. Mas você ainda quer ter desculpas para carregar o mundo nas costas. Irmãos, eu me lembro que eu trabalhei numa empresa e tinha uma psicóloga que ela dizia que era cristã, enfim. Aí ela começou um dia, né, irmãos? Me mandou uma foto de um camarada com uma camisa de... Eu falei, irmã, o que é isso? Irmã, acho que ela nunca passou tanta vergonha na vida dela igual naquele dia. Não, porque eu e minhas amigas, eu falei, você e suas amigas, eu não sou sua amiga, não gostei disso que você me mandou, não me mande mais, ok? A senhora não é cristã, que papo furado desse, a senhora não é casada? Tá rindo, Sam? A mulher tinha o hábito de ficar enviando pornografia para mulheres, de homens nus. Falei, ridícula que a senhora é, mas esculachei ela. Não me manda que eu não gosto desse tipo de coisa. Nem quando eu era desviada do mundo eu não gostava desse comportamento. Pronto, acabou. Não gosto desse tipo de coisa. Isso aí é coisa de gente vazia. Aí ela ficou toda sem graça. Falei, não, irmão, vou te pedir esse favor, não me manda mais não. Por favor, tá? Me respeita porque eu não gosto desse tipo de coisa. E acabou, irmãos. Agora, se você vai lá e curte pra ser educado, eu não vou ser educado com ninguém e quebrar minha frequência com Cristo, irmãos. Tá impossibilitado disso. Eu não vou ser educado com os outros e permitir que o diabo vá aderindo às minhas emoções aos pouquinhos. Eu não vou ser educado com alguém, porque alguém eu não posso desagradar alguém. Irmão, desculpa, eu não posso desagradar a Deus. Amém? Eu posso dever todo mundo, mas eu não devo Deus. Posso dar errado na minha vida tudo, mas eu não devo Deus. Porque o meu relacionamento é com Deus em primeiro lugar, amém? Em primeiro lugar eu ando com Deus, depois eu ando com os outros. Depois eu vou viver relacionamentos, histórias, compromissos. O meu primeiro lugar é do eterno. Depois as demais coisas serão acrescentadas. Eu não posso, irmãos, querer em primeiro lugar viver a minha vida e depois querer que Deus conserte aquilo que eu venho plantando errado. Em primeiro lugar, eu ando com o eterno. Em primeiro lugar, eu cumpro os princípios que vêm da honra, da glória, do poder e da autoridade que vem do trono, da glória e da graça de Deus.
Então a primeira palavra para você hoje é o seguinte: o que te afasta de Cristo? Ah, pastora, é a minha falta de controle? É a minha falta de entendimento emocional? Então, irmãos, mude. Mude. Eu conheço pessoas que trabalham durante a semana que dizem assim: ah, eu não tenho tempo, mas domingo não tá na live. Sabe por que não tá na live? Que já tá quebrada no mundo há muito tempo, irmãos. A pessoa cria 1000 histórias, mas domingo, na hora dela acordar 8 horas da manhã, na hora dela acordar 8 horas da manhã para participar da live, ela tá cansada. Só que quando o diabo vem, aí volta correndo e diz assim: ai, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso que alguém ore por mim, eu preciso que alguém pague o preço por mim. Irmãos, eu tô cansada de dizer: não jogue seu relacionamento com Cristo por quem não quer ter um relacionamento com Ele. Amém? Tem muita gente que conta desculpa: eu não posso isso, eu não posso aquilo, mas domingo ela está em casa. Por que domingo ela não acordou para participar da live? Porque ela não quer ter esse compromisso com Deus. Ela quer viver de acordo com a sua própria vontade. E já está escrito que daqui a pouco cai de novo. Sabe por quê, irmãos? Aquele que acha que está de pé, cuide para não cair. Se você não pode durante a semana, domingo você acorda de manhãzinha para assistir o culto. Sabe por quê? Porque você precisa se alimentar. Você precisa estar em Cristo. Tu acha que tu vai ficar sem se alimentar e vai ficar de pé? Não vai. Ah, mas domingo eu tenho esse compromisso, eu tenho aquele outro, eu tenho mais aquele outro, eu tenho mais aquele outro. Isso mostra que você não tem frequência nenhuma do Espírito Santo de Deus. Nenhuma. Isso mostra que você continua se comunicando através da tua carne. A tua carne tem regido as tuas emoções e você tem sido levado por ela. Amém, irmãos? Então, irmãos, que esse alerta de salvação chegue para você hoje. René, que a paz, a alegria, a luz chegue no seu lar. E que as portas que estão fechadas sejam abertas através do campo espiritual. As promessas de Cristo se cumprem. Sabe por que nós temos o comportamento de olharmos para trás porque não estamos fortes o suficiente? É a mesma coisa daquela pessoa que é anêmica. Quem aqui já teve anemia? Eu já tive. Você tem que comer fígado batido, você tem que se alimentar de coisas específicas baseadas em ferro, porque senão você, fica surumbático, cheio de dor no corpo, com mal-estar. Aí os anêmicos da fé são assim, escuta essa. Eles querem orar 5 minutos, eles fazem uma frequência de 5 minutos, e depois eles dizem assim: eu quero ver Cristo, eu quero ter saúde espiritual. Irmãos, tu não vai ter saúde espiritual enquanto você tiver comportamento da anemia espiritual. Temos carregado uma anemia espiritual, nos alimentamos do que queremos, vivemos o que queremos, não carregamos os produtos certos para vencermos a anemia. A anemia é vencida com ferro, com alimentos à base de ferro. Não, eu vou me alimentar. Eu vou me alimentar disso, eu vou viver isso, eu vou viver aquilo outro. Mas eu não dou legalidade aos alimentos que vêm de Cristo. Irmãos, deixa eu liberar uma palavra para você. Renuncie qualquer coisa para manter a sua vida com Cristo. Não existe nada corruptível. Não existe. Eu tenho compromisso. Não existe. Primeiro lugar é Deus. Se você começa a colocar algo ou alguém na frente de Cristo, isso representa que você não entende quem é Ele na sua vida. Não existe nada mais importante do que a sua vida com Jesus. Pastora, mas não interessa. É mais importante andar com Cristo do que com o mundo. É mais importante andar com Cristo do que com as coisas criadas pela sua mente. É mais importante andar com Cristo do que o relacionamento que apareceu para você. Pastora, mas sabe como é que é? Eu tô sozinho, apareceu um varão. Não interessa se ele é bom ou não. Eu rompo as extremidades de Cristo para me envolver com qualquer um. Aí depois eu digo assim: pastora, deu errado de novo. Claro que vai dar errado. É lógico que vai dar errado. É claro. O diabo, irmãos, ele bota a ferramenta na tua mão. Ele bota o consumismo na tua mão. Gasta isso, compra aquilo, compra aquele vestido de novo, compra aquela sandália de novo, faz o cabelo nesse valor. Vai chegar no dia do pagamento e você dizer assim: eu corrompi a fidelidade de novo. Desculpa. Você corrompeu porque você não tem compromisso com Deus.
Porque quem anda com Deus não corrompe nada. Quem anda com Deus anda de cabeça erguida, ainda que esteja dando tudo errado. A minha prioridade é Cristo. Irmãos, levar Cristo em primeiro lugar é andar com Cristo acima de qualquer circunstância. E o que está acontecendo aqui? Nós estamos te dando um alerta de salvação. Porque o diabo ele vem tocando nos pequenos detalhes. Ele vai tirando de você isso, ele vai desabituando você disso, você vai deixando de orar aqui, você vai deixando de ter compromisso com Cristo aqui, você vai deixando de cumprir ali, aqui, acolá, e daqui a pouco ele domina completamente a tua vida de novo. E o estado que você volta, bom dia, gente, é pior do que o estado que você estava anteriormente. Então, a palavra inicia hoje, não é a palavra que eu vou pregar, eu vim trazer essa palavra aqui como um alerta para você que diz assim, eu preciso mudar a minha história, pastora. Eu não quero de jeito nenhum voltar a viver o que eu vivia. Irmãos, se você já teve alguma síndrome, se você já teve pensamento de morte, se você já teve depressão, ansiedade, uma vida toda desorganizada, eu te pergunto, você quer voltar para onde está? Você quer voltar a se comportar como antes? Então deixa eu dizer algo para você. A vida com Deus requer manutenção. A pessoa, ela tem um pouquinho de paz, ela diz assim, ó, eu não preciso mais dedicar a Deus, eu não preciso mais priorizar a Deus porque eu tenho paz. Você está enganado. A paz é a ausência daqueles demônios que saíram da tua alma. Se você não preencher do Espírito através da renúncia, eles voltam com mais 7 e voltam piores. E você não dá conta do estado que você vivia. Irmãos, eu fico pensando, as pessoas vivem uma vida inteira destruída. Uma vida inteira destruídas. Aí Jesus vem, limpa, salva, liberta, muda o cenário. Daqui a pouco ela vai lá e corrói a intimidade com Deus. Bom dia, Ju. Ela vai lá e corrói a intimidade com Deus. Eu ainda fico de bobeira. Eu falo, como é que pode? A pessoa ainda dá desculpa. Ela tira Jesus do primeiro lugar, ela põe as prioridades em primeiro lugar e ela ainda continua dando desculpa. Como que a pessoa não vê do lixo que ela veio, da onde Jesus tirou ela? Como que ela não enxerga a vida miserável, mesquinha que ela tinha? Eu ainda me revolto com isso. Como que a pessoa consegue renunciar às prioridades de Cristo? Ela veio de uma maldição, de uma vida destruída. Jesus foi lá, limpou, lavou, começou a levantar aquela pessoa, ela vai lá, qualquer coisinha, irmãos. Ela renuncia a Jesus e volta a ter o comportamento que o diabo aderiu na vida dela inteiro. Sabe como é que se chama isso? Ingratidão. E Deus vinha falando com os profetas, o meu povo, se o meu povo me ouvisse, porque o povo é ingrato, irmãos. É muito triste como nós temos renunciado ao Evangelho de Cristo, verdadeiro, puro, genuíno, grandioso. E eu quero ministrar no seu coração hoje. Não é tempo de renunciar a Cristo, irmãos. É tempo de renunciar a nós mesmos. Não existe prioridade. Desculpa, queridos. Não tem prioridade. Na minha vida não existe prioridade. Sou casada, tenho filhos. Não tem prioridade. Minha prioridade é Cristo. Primeiro lugar é Deus, depois a família, depois a obra. Ponto final. É assim que a frequência das coisas tem que acontecer. Não existe nada mais prioritário do que eu renunciar a Cristo. Isso aqui, não vou renunciar a Cristo. Mas aqui tá dando um dinheiro fácil, eu não vou viver isso. Mas não vou fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque em primeiro lugar tá o compromisso e a aliança. Tem gente quebrando aliança toda hora e achando que vai viver a vida toda quebrando aliança, que tá tudo bem. Vai ter uma hora que o diabo vai te dar um prejuízo tão grande que você não vai conseguir voltar para as coisas de Deus. Pastora, mas eu venho domingo aqui para ouvir a palavra de vida. Tá recebendo a palavra de vida que tu queria? A palavra de vida que tu queria está sendo pregada. Amém? A palavra de vida que tu queria está sendo ministrada. Chega, irmãos, dessa água com açúcar aí, que vocês têm ouvido aí na rede social, essas águas com açúcar aí que não levam vocês a renunciar a nada, não levam vocês a mudarem o estado que vivem, não levam vocês a largarem o que aderiram até hoje. Vamos parar de ficar vivendo essa água com açúcar gospel que nós temos visto aí, enchendo estádios aí que ninguém muda nada, ninguém é levado a mudar nada. E Jesus trouxe você aqui. Sabe por que Jesus trouxe você aqui? Porque tua alma é preciosa e Ele quer ver uma frequência de mudança na sua vida. E eu creio, irmãos, que coisas novas o Espírito Santo de Deus irá cumprir na nossa vida hoje. Eu creio que cenários novos serão erguidos diante de nós. Eu creio que você vai olhar para a sua vida e vai dizer, eu renuncio a minha carne para viver uma vida com o Espírito.
Eu renuncio àquilo que vivo para viver as coisas de Deus. Eu renuncio àquilo que me dói. Pastor, eu quero ser um cristão, mas não dá para me renunciar ao que eu vivo. Eu tenho mania de jogar no tigrinho, eu tenho mania de conversar pornografia, eu tenho mania de ouvir música do mundo, eu tenho mania de ficar criando fake para olhar a vida dos outros. Deixa eu te dizer, irmãos, você não vai conseguir andar com Cristo enquanto você não abrir mão de tudo isso que tem gerado uma frequência autodestrutiva na sua vida. É tempo de renúncia, irmãos. Os dias são maus e se nós não renunciarmos o espírito que tem nos levado a quebrar o nosso relacionamento com Cristo, nós receberemos na nossa carne o reflexo daquilo que temos plantado. Por que muitas pessoas estão com a carne cheia de reflexo, dizendo, Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que eu não consigo pagar uma conta em dia? Por que eu não consigo ter uma relação saudável com ninguém? É o reflexo da carne. Talvez é um movimento hereditário que veio da sua família e que Cristo está trazendo você para quebrar esse movimento. Talvez a tua família inteira veio debaixo de destruição e Jesus trouxe você aqui esta manhã para mudar a tua história. E se você estiver disposto a mudar de vida, se você estiver disposto a comunicar-se de maneira nova, se você estiver disposto a se levantar para viver um tempo novo, esse é o tempo oportuno de Deus. Essa é a oportunidade de Cristo para que você viva um tempo novo das coisas de Deus. Ontem eu até segui essa moça, parei de seguir. Ela falava muito sobre o evangelho e eu achava bacana. Agora ela começou a fazer vídeos dizendo que ela está sendo provada. Sabe por quê, irmãos? Ganhou milhões de seguidores e se perdeu. Aí é claro que o diabo vem para pegar o que é dele. Aí eu parei de seguir ela porque o conteúdo que ela prega hoje não combina com aquilo que eu gosto de me alimentar, amém, irmãos? E eu não sou baseado em modinha. Eu só assisto aquilo que me alimenta. Se não me alimenta, não tem por que eu seguir, não tem por que eu acompanhar, não me interessa isso. Eu não sou igual um monte de gente que fulano compartilha isso, eu compartilho também. Beltrano compartilha aquilo. Não, irmãos, eu não gosto disso. Eu gosto de coisas que me acrescentam, porque o evangelho de Cristo é acréscimo. Ponto final. Amém? O evangelho de Cristo é aquilo que vem para nos acrescentar. Bom dia, gente. Se não tem acréscimo, não permeia Cristo. Se não permeia Cristo, não procede. Eu não vou ficar ali perdendo meu tempo com bobeira. Não tem nem tempo para perder tempo com bobeira. Amém? E eu fiquei pensando. Falei, essa jovem pregou o evangelho. E agora tá totalmente desfigurada. Fez um monte de plástica. Tá totalmente desconfigurada e vazia. A gente via a dor dela quando ela falava. Sabe por quê, irmãos? Porque nos enchemos de coisas materiais e nos perdemos das coisas espirituais. Cuidado você que tem recebido promessas. Porque em muitos casos eu tenho visto pessoas se corroerem por um recebimento de promessa. É assim, Sandro. Nós queremos isso, queremos aquilo, quando Deus começa a nos acrescentar. Nós começamos a nos perder. Sabe por quê? Porque nós achamos que o relacionamento é com aquilo que aderimos. Mas o relacionamento não é com o que aderimos. O relacionamento é com a graça. Janaína, prosperidade. O relacionamento é com Cristo. O relacionamento não é com as provisões que Deus tem enviado. É claro que vai acontecer na sua vida. Ruth, Janaína, prosperidade. Buscai o reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ponto final. É questão de tempo para os movimentos de prosperidade, de relacionamentos que venham de Deus, aconteçam. Isso é questão de fidelidade e relacionamento com Deus e posicionamento. Agora, irmãos, não deixa a paz que passou a ter na tua casa separar o teu relacionamento com Cristo. Pastora, minha casa era um inferno, agora começou a ter paz, eu agora não preciso mais me movimentar em direção ao milagre. Ó, pastora, eu vivia pedindo a Deus um relacionamento. Deus foi, tocou numa pessoa, botou na minha vida. Amém? É verdade, Grace. E, Graciele, prosperidade, a todos da Rosquinha. E ali nós começamos a usufruir dos patrimônios que Deus nos entrega e começamos a corroer o relacionamento. Irmãos, muito cuidado com isso. Porque o diabo, ele está em pé. Como ele estava em cima das muralhas de Jericó. O diabo estava lá nas muralhas de Jericó. A terra prometida era um patrimônio do povo.
mas havia os anjos de Deus e havia os demônios. Porque em toda atuação de Deus, terão demônios tentando corromper você. Você agora foi promovido. Você não precisa mais dedicar tempo como você dedicava às coisas de Deus. Você agora, Nathalie, carrega a chave dos teus celeiros. Você agora está sentindo uma paz que você nunca sentiu. Tem problema não. Se você tiver que ser infiel, pode ser. Jesus te perdoa. Diogo, que a iluminação do reino seja revelada sobre a tua casa, sobre tua família, sobre tuas finanças e sobre tudo aquilo que vocês colocarem as mãos. Sônia também, que a iluminação do reino esteja sobre a vida de vocês, sobre a casa. E o pessoal da Rosa Branca é propósito de paz, tá? Eu estou levantando minhas mãos aqui para abençoar você. Então, irmãos, nós não podemos ter relacionamento com as coisas que Cristo nos acrescenta. Nós temos que ter relacionamento com Cristo. Independente se a despensa está cheia, se ela está vazia, se eu estou andando de Porsche ou se eu estou andando de Fusca, não interessa. A minha base com Cristo é a mesma. É isso que eu estou tentando te explicar. Eu sou fiel quando eu ganho 100 reais, aí eu sou fiel. Aí Jesus me bota ganhando 100 mil. Não, 100 mil eu não sou fiel. Você está entendendo o mistério? Olha só que coisa. Enquanto eu ganho 100, eu sou fiel a Deus. Mas se eu passar a ganhar 1 milhão, porque Cristo me levou até o estado de 1 milhão, aí eu não consigo mais ser fiel. Então o espírito da ingratidão permeia sobre você. O espírito da quebra emocional está sobre você. Não houve libertação. Nós nos corroemos por moedas como Judas. Eu gosto muito de usar esse termo, porque Judas se vendeu por moedas. Ele trocou o relacionamento com Cristo, a vida que ele tinha aderido com Cristo, por moedas, irmãos. E quantos de nós temos trocado a nossa vida com Cristo por moedas? Qual é a moeda que o diabo tem tocado em você? É a carência. Porque muitos de nós somos tão carentes. Diogo carrega a chave dos celeiros, que nós olhamos para os lados e dizemos assim: eu vou me vender por isso aqui. Eu vou me vender por aquilo ali. Eu vou me vender por aquele outro ali. Irmãos, não se venda por nada e nem por ninguém. Por nada e nem por ninguém. A palavra do reino para você essa manhã é: existem moedas sendo lançadas na mesa. Você pode pegar ou não. Judas recebeu uma proposta de entregar ao mestre a troca de moedas. Ele poderia ter pego a moeda ou não, ele escolheu pegar. Eu pergunto a você: você pega as moedas ou você continua sentado na mesa de Cristo? Eu queria que você participasse. Eu queria que você me dissesse qual é o caminho que você escolhe viver essa manhã. Você senta à mesa ou você pega as moedas e sai da presença de Cristo e vende a Ele? Pastora, nunca vou vender a Cristo. Mas e quando você renuncia à tua fidelidade? Quando você volta a se comportar no mundo? Você está vendendo Jesus por pequenas moedas. Vamos trazer aqui a lucidez espiritual. Vamos trazer aqui princípios bíblicos e inteligência emocional, que é o que eu gosto de pregar muito. Quando eu me vendo por pequenas moedinhas que se apresentam na minha vida, e geralmente são dificuldades. Irmãos, ali eu quebro a mesa de Cristo e me corrompo como Judas. E qual foi o fim de Judas? Quem é que pode me dizer o que aconteceu com Judas? Quem é que pode escrever para mim qual foi o final de Judas? Ou Iscariote? Morreu. Morte. Quantos de nós estamos morrendo porque estamos pegando pequenas moedas ao invés de sentarmos na mesa de Cristo? Pastora, mas o diabo te fez uma proposta. O diabo tem aderido proposta em você. Você está meses orando para Deus te dar um varão. Apareceu um varão, cai dentro. Aí você vai, corrompe a intimidade com Deus, se lança no pecado e daqui a pouco vem pior do que estava, se você tiver a oportunidade de voltar. Deus, me dá isso aqui, que se tu me der isso, Deus, primeiro movimento eu vou ajudar na tua obra. Quando vem o primeiro salário, né, irmão? Tu tem prioridade. Deus, muda a minha história, eu tô carregando dores. Me liberta que eu vou ser fiel a ti. Tu é fiel 1 mês, 2, 3, no 4, no 5º. Você diz assim: Deus entende se eu me corromper.
Irmãos, Deus nunca vai entender quem anda corruptível. Amém? A não ser que você se conserte e passe a levar uma vida correta diante dele. Porque o salário de Judas foi a morte. E muitos de nós estamos aderindo mortes espirituais. Porque ao invés de andarmos com Cristo, estamos andando com as nossas prioridades. Amém? Nós vamos pregar sobre Lucas 5, sobre lança a tua rede ao mar. E eu não poderia passar esse domingo, que é um domingo do Espírito Santo, é um domingo em que o Espírito quer que você abra a tua visão espiritual, em que você saia do lugar que você está. Porque tem pessoas aqui que dizem assim, pastora, tem 10 anos que eu estou vivendo a mesma coisa. Aí, irmãos, tu vem para a presença. Jesus carinhosamente vem limpando você, libertando você, mudando a tua história e você se corrompe. Que vergonha. Se vende por moedinhas, que vergonha. Como você é pequeno na fé. E o pior, às vezes achamos que somos gigantes. Achamos que somos gigantes. Não, porque eu faço isso, porque eu vivo isso, porque eu oro isso, porque eu vivo aquilo outro. Você não aprendeu nada de Cristo. E é por isso que Cristo trouxe você aqui esse domingo, para te gerar esse alerta. Ó, para abrir a tua visão espiritual, porque o terreno que você está plantando não é o terreno de Cristo. Você está plantando em terreno próprio. Você está adubando de acordo com os seus próprios entendimentos e princípios. E Cristo quer que você se levante. Amém? Que você saia dessa prostração espiritual que você viveu até hoje e que você renuncie o pecado e que assuma a salvação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus! Tem muitas pessoas que dizem assim, olha, pastora, eu não consigo mais ouvir a senhora, eu escuto isso direto. Porque a senhora fala, as palavras ficam martelando na minha cabeça o dia inteiro. E eu não quero ser confrontado. Eu falei, eu entendo, mas eu preciso continuar pregando aquilo que meu pai quer que eu pregue. Porque eu não vim, irmãos, para agradar, eu vim aqui para pregar. Eu não vim aqui para falar o que você quer ouvir. Eu não vim aqui para massagear o teu ego. Eu não vim aqui para liberar palavras proféticas para você, se hoje não é dia de palavras proféticas. Se a palavra profética que Cristo quer que eu libere hoje aqui é de salvação. Você está entendendo o mistério? Tem dia de revelação, tem dia que eu prego. A gente tem tudo aqui nesse ministério. Mas o dia que Cristo manda eu abrir a boca e pregar sobre salvação, pois eu vou abrir a boca e vou pregar sobre salvação. Porque tem pessoas precisando ouvir falar de salvação. Sabe por quê, irmãos? Pouquíssimos canais estão pregando sobre salvação. Se você der uma permeada aí no TikTok, você só vê bobeira, futilidade, coisas vazias, pessoas pregando baboseira, pessoas sem conhecimento bíblico nenhum. E as pessoas estão aderidas a isso. Porque se eu sou fraco, eu ando com os fracos. Mas se eu me torno forte, eu não consigo mais andar no meio dos fracos. E sabe por que tu ficou até aqui até agora? Porque você aderiu uma força. E quem adere uma força já não quer andar no meio da fraqueza. Porque a fraqueza não provém de Cristo. Jesus nos torna fortes, erguidos, alimentados, levantados. Jesus nos coloca de pé para vivermos o evangelho poderoso. Aquele que nos cultiva, nos lava, que nos leva a mudar mesmo. Porque se não tem mudança, não tem Cristo. Se não tem Cristo, você não entendeu nada do reino de Deus. Amém? Vamos viver o acesso através do sangue de Cristo. Vamos viver as coisas de Deus através daquilo que tem sido liberado para nós essa manhã. E eu creio que coisas grandes e oportunas estão por vir na nossa vida. Amém? Coisas extraordinárias estão por acontecer no meio de nós. Lucas, capítulo 5. Amém? Se você ainda não me seguiu, me siga, por favor. Nós sabemos, irmãos, que o culto de domingo é um dos cultos mais importantes que nós temos aqui. E nós não temos nenhum compromisso com o culto de domingo. Aí nós queremos ver Deus na nossa vida. Nós queremos que Deus, Ele fale conosco. Nós queremos ver mudança de vida na nossa vida. É difícil, irmãos. Se eu não tenho compromisso com as pequenas coisas que Cristo me dá, como é que eu vou viver grandes coisas? Amém, irmãos? Tenha compromisso com as coisas de Deus, tá? Tenha compromisso. Não existe nada mais importante do que o compromisso com Deus. Ah, pastor, não é... Desculpa, irmão, não me interessa isso. Sabe por quê? Porque eu largo dos meus filhos,
eu largo do meu marido para estar aqui pregando a palavra para você. Então não vem me contar história da carochinha, porque a história da carochinha não resolve no mundo espiritual. Isso aí para mim é tudo baboseira. Quando a pessoa vem com historinha toda hora, eu já sei que aquilo ali é quebrado, corrompido, que aquela pessoa não quer nada com Cristo. Porque quem quer alguma coisa com Cristo não bota prioridade no meio de Cristo. Prioridade é Cristo, irmãos. Depois as demais coisas vêm. Em primeiro lugar vem Jesus. Depois o resto, as contas, as pessoas, os compromissos, a feira de domingo. Não tem nada mais importante do que Cristo. Amém? Ah, pastora, eu posso assistir lá no YouTube, porque domingo tem feira. Pode. Assiste lá. Fico só olhando para você. Amém? Aí quando tu vem com um problema, eu falo, sabe por causa desse problema? Por causa disso e disso e disso. Porque Jesus não tem sido prioridade na sua vida. Porque você tem colocado Jesus em segundo plano. Em primeiro lugar tem sido as suas prioridades. Depois vem Cristo. É por isso que você não vive o que tem que viver com Cristo. Porque enquanto você tiver prioridades, você não anda na roda de Cristo. Não senta na mesa de Cristo. Amém, irmãos? Ô, glória. Ah, não, pastora, domingo. Domingo é dia de eu ir na feira. Eu também gosto de feira, irmão, mas é depois do culto. Amém? Só vou na feira depois que o culto acaba. Senão eu não posso ir. Em primeiro lugar vem o culto, depois a feira. Em primeiro lugar vem o culto, depois eu resolver minhas coisas. Não funciona assim. Em primeiro lugar vem Cristo. Depois as demais coisas. Amém? Aí depois eu digo, minha vida não muda. Eu não sei porque que a minha vida não muda, eu sei porque que a tua vida não muda. Porque se você não prioriza Cristo, Cristo não prioriza você. Amém? Em primeiro lugar é Cristo. Depois, o depois. Amém? Mas, irmão, se você não prioriza Cristo, como é que você quer viver as coisas de Cristo? Não tem como, né? Vamos lá, Lucas 5. Aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Pausa, que eu tenho algo a ministrar sobre princípios aqui nesse texto. Quem aqui está neste culto ouvindo cada palavra e dizendo, Deus, muda a minha história? Sabe o que está acontecendo com você? Lavando as tuas redes. Você está passando por um momento difícil, você tentou pescar a noite inteira, mas ainda assim, você diz assim, eu preciso me limpar, eu preciso me lavar, eu preciso mudar de estado. As coisas podem estar difíceis na minha vida financeira, Janete, que a iluminação do Espírito esteja sobre a tua casa. As coisas podem estar difíceis, aquilo que você planejou pode não ter acontecido, a comunicação em torno de você pode não estar 100%, mas você está aqui lavando suas redes. Sabe por quê, irmãos? Eu só posso voltar com a minha rede cheia de peixes se eu estiver debaixo da palavra de Deus e se eu estiver totalmente limpo. Tem pessoas que ainda não fizeram a pesca maravilhosa, porque Jesus está esperando delas um posicionamento. Jesus está olhando para elas e dizendo, olha, eu tenho um tempo de prosperidade para liberar para você, mas você ainda tem me rejeitado. Você ainda tem priorizado outras coisas. Você ainda tem olhado para as circunstâncias. Ei, é tempo de lavar a rede. É tempo de você se posicionar com a rede que está nas suas mãos. Lave suas redes, porque é necessário que as redes sejam lavadas. É muito fácil, isso mesmo, Eracilma. É muito fácil, irmãos, eu querer andar com Deus quando eu estou sendo abençoado. É muito lindo. Pastor, eu passo black, tem cartão para comprar vestido, sapato, e perfume, e creme, mas não sei o quê. Mas e quando a situação que você lançou a rede a noite toda e você não pescou nada? Você ainda tem que andar com Deus. Sabe por quê, irmãos? O teu relacionamento não é com o mar. O teu relacionamento não são com os peixes, mas o teu relacionamento é com a unidade da fé. Eita, poder de Deus! O teu relacionamento é com Cristo. O teu relacionamento é com aquele que tem o poder de operar em qualquer circunstância, qualquer situação, em qualquer movimento. Então, esta manhã é manhã de lavar as redes. Talvez você está olhando para o teu estado e está dizendo, Deus, eu pesquei a noite inteira. Porque se você pesca com o teu próprio formato de pescaria, você não tem peixes, não vem nada. Você continua sofrido, quebrado, caído, debilitado, dando passos para trás. Você continua abatido. Mas quando eu decido
que antes de eu formular a próxima pescaria, eu preciso lavar minha rede. Porque a rede, irmãos, ela não trouxe peixe, mas ela trouxe problemas, perturbações mentais, espirituais, emocionais. Ela trouxe dilemas, ela trouxe dúvidas acerca daquilo que eu tinha que cumprir diante de Cristo. E aí eu olho para mim e digo assim, não tem nada em mim que precisa ser lavado. Jesus está dizendo, lava a tua rede. Em primeiro lugar, é dia de você lavar a tua rede. É dia de purificação essa manhã. Esse é um domingo profético que Cristo projetou para você. Lave as tuas redes espirituais. Abra mão do seu eu, abra mão do seu entendimento. Declare-se a Cristo e diga, Cristo, lava minhas redes. Eu tenho andado egoísta, soberbo. Eu tenho focado só nas minhas prioridades. Eu tenho focado somente naquilo que me interessa. Mas, Jesus, me limpa essa manhã para eu receber a verdadeira pescaria que vem do teu trono. Jesus está dizendo, lave todas as redes. Talvez a rede que precisa ser lavada é o seu passado. Talvez é o seu eu. Talvez é que você é sempre uma prioridade. É sempre sobre você. É sempre o que você sente, o que você pensa, o que você quer. Mas é Cristo. Aonde que Cristo está nessa situação toda? E entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Irmão, esse termo, faze-te ao largo, era que Simão deveria ir mais para fundo. Jesus está dizendo assim, para tu fazer a pescaria da tua vida, tu tens que mergulhar em águas profundas. Existem pessoas aqui querendo viver as coisas de Cristo, querendo usufruir das coisas de Cristo, mas elas não mergulham. Elas continuam rasas, elas continuam acessando os lugares aonde Cristo tirou elas continuam se comunicando como se comunicavam antes. Jesus está dizendo, faze-te ao largo. Ou seja, existe uma profundidade para que tu alcances a pescaria perfeita que tu precisas. Existe uma profundidade com Cristo para que tu vivas aquilo que Cristo quer que você viva. Existe uma profundidade a ser atingida. Existe uma comunicação de Cristo a ser vencida. Eu não consigo, irmãos, em águas rasas, pegar a quantidade de peixes que eu necessito para mudar a minha história. E é isso que Cristo está revelando para você hoje. Nós andamos rasos e queremos viver grandes e maravilhosas colheitas. Queremos que a nossa rede venha cheia de peixes. E Jesus está dizendo, enquanto tu não fizer-te ao largo, enquanto tu não for para as profundidades, enquanto tu não caminhar nos caminhos que eu tenho proposto, eu não posso liberar aquela rede cheia de peixes que eu tenho promovido para vós. É tão poderoso. Bom dia, Helena. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Se vocês não me seguiram, sigam, por favor. Muitos de nós estamos querendo viver a bênção de Deus. Deus promove isso, promove aquilo, muda isso, muda aquilo. Aí Deus fala, faz-te ao largo. Caminhe mais profundo. Mergulhe em águas profundas, porque é nas águas profundas que estão os grandes cardumes de peixe. Se tu estiver aí, pega essa chave profética que o Espírito Santo de Deus está liberando para você. Pega essa chave profética que o Santo dos Santos está liberando para você. Pega essa chave profética. É nas águas profundas que os grandes cardumes de peixes estão posicionados. Então, pastora, eu só posso voltar carregando a prosperidade de Deus quando eu estiver em águas profundas. E quais são as águas profundas do Espírito? É quando você abre mão de tudo para viver uma vida de adoração aos pés dele. É quando você renuncia a tua carne, é quando você renuncia ao teu espírito, é quando você renuncia a tua visão própria e diz, Deus, a partir de hoje, eu quero mergulhar em águas profundas. Eu quero caminhar em águas profundas. Porque, irmãos, tu estás fazendo um esforço há tanto tempo no raso.
Há tanto tempo que você está lançando rede no raso e não tem resposta. Há tanto tempo que você está lançando tuas redes, está extremamente cansado, abatido, debilitado, sem forças, porque o movimento de lançar rede, ele traz uma frustração emocional para mim. Eu olho para mim e digo, Deus, até quando eu vou ficar lançando redes? Aí Deus falou assim, porque a tua estratégia está errada. O lugar de você jogar rede não é no raso. Para você fazer a pescaria excelente, você precisa estar nas águas profundas, porque é nas águas profundas que estão os peixes de maiores qualificações, os atuns, os salmões. Os peixes mais caros do cardume estão nas águas mais profundas. Aleluia! Quem é que pode pegar essa chave aí? E que tu pode dizer assim, verdadeiramente, pastora, eu tenho lançado a minha rede em águas rasas, tão rasas que não vem nem peixes magros. Só problema, só problema, só problema, só problema, só dificuldade, só banalidade, mas pega essa chave. Quando eu lanço a minha rede em águas, a paz do Senhor, bem-vindos todos. Quando eu lanço a minha rede em águas profundas, eu só lanço ela 1, 2 vezes. E ela vem carregada de peixe. Peixe representa o quê? Prosperidade. Prosperidade vem do trono da glória. É tudo aquilo que o meu Pai tem o poder de cultivar sobre mim. Amém, irmãos? Talvez você olhe para você e diga assim, eu estou cansado, pastor. Eu estou plantando um evangelho, eu estou plantando outro, eu estou fazendo outro e nada acontece. Então eu estou te abrindo a tua visão hoje, porque você está plantando em águas rasas. E enquanto você caminhar sendo raso, você não vai poder viver as coisas do Espírito. Enquanto você for uma pessoa rasa, você não poderá viver as coisas do Espírito. Porque só vive as coisas do Espírito aquele que mergulha em águas profundas. E mergulhar em águas profundas, irmãos, é sair do comodismo natural para entrar no mundo espiritual. É sair do estado natural para entrar no estado sobrenatural. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as minhas redes. Sabe o que Jesus está dizendo hoje? Sobre a palavra dele. Lança a tua rede hoje. Sobre a intimidade, a confiança, o relacionamento com ele. Agora você vai até o largo, se afasta do raso, vai para o fundo e lança a tua rede de novo. Debaixo da palavra que tu estás recebendo essa manhã aqui. Debaixo da palavra que tu estás recebendo essa manhã, lance a tua rede sobre águas profundas, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, quando eu levanto as mãos, é para abençoar, tá? Os semeadores. Porque Isaac, ele lançou semente e ele colheu 100 vezes mais, porque ele lançou a semente em uma terra frutífera. E é por isso que eu levanto minhas mãos para abençoar você, tá? Por isso que quando você abençoa, eu levanto as mãos. Então, debaixo da palavra de Cristo, lance tuas redes de novo. Irmãos, você lavou a rede, você se separou do raso e foi para o fundo. Agora você está debaixo de uma promessa. É tempo de você lançar as redes, porque há um tempo de pescaria chegando sobre tua casa. Há um tempo de prosperidade sendo revelada sobre você. Há um tempo de palavra de Deus liberando você, liberando a tua mente, liberando o teu entendimento, liberando os teus pés que andaram presos até agora. Porque tu olhavas para o mar e dizia, Deus, não tenho pescado nada. Mas é porque tu estavas lançando a tua chave na porta errada. A chave tem um código. Eu gosto muito de falar sobre códigos. A minha chave está aqui, inclusive. Toda chave ela tem um código. Essa aqui não tem, porque é um propósito. Ela só vai ter o código quando a gente colocar lá na chave do patrimônio, do propósito que nós temos feito com Deus.
E essa chave aqui, irmãos, é um propósito que eu estou fazendo, os irmãos estão fazendo. Eu tive resposta dessa chave, tá? É o propósito de posse, tá? Mais para frente eu vou dar um testemunho grande para vocês. Então eu quero ministrar no coração de vocês que muitas coisas que Cristo tem nos chamado é para que nós andemos no fundo, para que nós saiamos do raso. Sabe por quê, irmãos? No raso tem sujeira. Eu não sei se na tua cidade aí tem praia, eu tô falando do Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro aqui é muitas praias bonitas, mas o povo joga muita sujeira na areia e na água. Às vezes a beirada da praia, praias lindas, como Copacabana, suja. No raso tem sujeira. No raso tem os invejosos, os maledicentes, aquelas vozes que dizem pra você, para de tentar que você não vai arrumar nada, pare de tentar que não vai dar certo, não vai funcionar, ninguém tá pescando nada, por que você vai pescar? Você já ouviu isso? Ninguém tá pescando nada, por que você vai pescar? Ninguém tá pescando. Por que você vai pescar? Porque eu estou debaixo de uma palavra profética. As pessoas podem não estar pescando nada, mas eu estou debaixo de uma palavra profética. Eu recebi uma palavra do meu mestre, que é para eu lançar rede. E se é para eu lançar rede, eu preciso me lançar debaixo de prioridades com Deus. Eu preciso caminhar diante daquilo que Ele mandou que eu fizesse. Eu não vou mais andar no raso, porque no raso tem perdas, tem dores, tem dissoluções. Eu escolhi andar com aquele que tem o poder de operar. Eu não vou andar mais, Janaína, no meio daqueles que dizem assim, tu não vai prosperar, não vai dar certo na tua casa, vocês não vão atingir o que precisam. Sabe por quê? Porque eu vou pro fundo. No fundo, poucas pessoas conseguem chegar. E é no fundo que Cristo me espera. É nos choros na madrugada diante dele. É no momento que eu olho para os lados e digo, Deus, eu não posso, mas tu podes. Eu não posso, mas tu tens poder de operar. Eu não tenho poder de tocar nessa porta, mas o Senhor tem poder de abrir as portas. O Senhor tem poder de gerar movimentos. O Senhor tem poder de fazer milagres acontecerem. O Senhor tem poder de tocar, Espírito Santo. Porque eu estou debaixo de uma palavra. E se eu estou debaixo de uma palavra, eu tenho caminhado com Cristo. Eu tenho andado diante do relacionamento com Ele. Aí eu volto a dizer, eu não tenho prioridades, irmãos. A minha prioridade é ir para o fundo. Escuta isso, pega essa chave aí. A minha prioridade é ir para o fundo. Não tem nada que vai me impedir de ir para o fundo. O meu relacionamento é o fundo com Deus. Independente das circunstâncias, independente das coisas, independente das imposições do diabo, a minha vida é no fundo com Ele. As demais coisas não me interessam. Amém, irmãos? Aí no versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante será pescador de homens. Deus queria mudar a história de Pedro por completo. Deus não queria só que Pedro vivesse uma pesca maravilhosa, que ele tivesse as suas contas pagas. Nós somos rasos. Nós vivemos uma pesca maravilhosa e dizemos assim, tá tudo bem. Eu agora posso me afastar de Cristo porque o que eu precisava eu já recebi. Só que Jesus trouxe você aqui essa manhã para ministrar no seu coração. É tempo de você andar em unidade com Cristo. E eu quero fazer uma oração por você que por algum momento corrompeu a intimidade com Cristo, a fidelidade, o relacionamento, mas que verdadeiramente está arrependido. Irmãos, isso aqui não é chamada de tolo não, tá? De gente que toda hora diz, Jesus, eu errei, vou voltar de novo. Chega no outro dia, compete as mesmas coisas. É de gente que está verdadeiramente arrependida, quebrou a sua aliança em algum momento, quer refazer o seu caminho.
abriu a visão de que você tem andado no raso, que você diz assim, eu quero voltar para o fundo, pastora. Eu andei no raso, mas o meu lugar não é no raso, o meu lugar é no fundo. Eu fui chamado para andar nas águas profundas, porque é nas águas profundas que os grandes cardumes da prosperidade de Deus estão na minha vida. E o que é prosperidade, pastor? É dinheiro? Não. Prosperidade é vida com Deus. Porque se eu ando com Deus, a prosperidade me cerca. A felicidade, a tranquilidade, o desenvolvimento pessoal, a vida cristã. Você quer fazer uma escolha de caminhar no fundo, porque no fundo é onde você vai encontrar Jesus. E se você é essa pessoa que diz assim, pastora, eu quero sair do raso, quero me posicionar nas águas profundas, eu quero ir para o fundo do fundo, aonde eu mergulho naquelas águas que Jesus está ali comigo. É aquele momento, irmãos, que a geladeira está vazia, a conta está vazia, tem uma conta para pagar amanhã, mas você não está preocupado com isso, você está preocupado com a profundidade, porque você sabe que é a profundidade que vai levantar você do que você precisa. Porque você foi raso até hoje, fez as coisas do teu jeito até hoje e continua corrompido. Agora nós vamos, sobre a palavra, nos lançar até os termos mais profundos para termos um encontro com Cristo. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração aí. Senhor, obrigado por essa manhã poderosa. Obrigado porque tem pessoas aqui que ficaram aqui para ouvir a tua palavra. Pessoas que foram erguidas, levantadas, sustentadas pelo teu poder e pela tua graça. Senhor, quantas vezes fomos rasos, demos legalidade ao que sentimos, ao que pensamos, ao nosso eu, ao nosso sentimento próprio, ao nosso entendimento próprio. Quantas vezes deixamos de cumprir a tua vontade para cumprir as vontades do nosso eu, das nossas necessidades, e voltamos para o raso. Voltamos para a beirada da praia, onde tem sujeira, onde tem coisas que nos afastam de Deus. Mas você que está arrependido essa manhã, coloque todo o teu arrependimento diante de Cristo. Fale, Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo do que sou, eu me arrependo do que carrego, eu me arrependo do que sinto, eu me arrependo do que vivo, eu me arrependo das coisas que fiz. E você vai entregar o teu arrependimento essa manhã. E você vai dizer, Cristo, me perdoa por eu ter sido tão raso tanto tempo, por eu ter focado somente nas prioridades do mundo e ter deixado de priorizar em Ti, Jesus. Mas sobre Tua palavra, me dá a oportunidade de lançar a minha rede novamente. Sobre a Tua palavra, me dá a oportunidade de lançar a rede novamente. Sobre a Tua palavra, Jesus, me dá a oportunidade de ir pro fundo, aonde ninguém me vê. É só o Senhor e eu. Porque eu não quero mais ser raso, Jesus. Eu não quero mais ser frio, Jesus. Eu não quero mais contar com o que eu sou, Jesus. Eu quero a Tua presença, me perdoa. Fala, Jesus, me ajuda. Me ajuda porque eu ainda sou raso, eu preciso me tornar mais fundo. Fala, Jesus, eu tenho andado de acordo com o meu próprio entendimento, mas eu não quero mais, Jesus, eu quero viver de acordo com a Tua vontade, eu quero viver de acordo com Teus princípios, eu quero viver de acordo com o Teu direcionamento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Quebra em nós todo o nosso eu, todo pensamento próprio, entendimento próprio, atitudes próprias, tudo aquilo que tem me afastado, Senhor, da Tua presença, tudo aquilo que me arranca, Senhor, da intimidade contigo, tudo aquilo que me afasta, Senhor, do relacionamento contigo, Senhor. Eu não quero mais ser raso, eu não quero mais pôr as minhas prioridades diante de Ti. O Senhor é minha prioridade. O Senhor é o primeiro da minha vida. O Senhor é o meu Redentor, o meu Salvador.
Eu não quero mais, Senhor, viver baseado nas coisas do mundo, mas eu quero viver baseado nas coisas do Espírito. Rabatocam, saraga. Erabantorei, que não ande, xarabanturamantaraya. Irmãos, eu vejo muitos corações arrependidos aqui. Tem salvação essa manhã. Jesus está tocando em almas aqui de uma maneira que elas nunca foram tocadas. Jesus está tocando em vidas aqui de uma maneira que elas nunca foram tocadas. Jesus, assina o nome dessas almas no livro da vida. Dá uma chance a essas pessoas delas prosseguirem contigo, Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Sei que pecamos, erramos, fizemos escolhas de andar no raso, mas nós queremos daqui para frente viver uma intimidade contigo, Jesus. Nós não queremos mais andar de acordo com a nossa mente, com a nossa alma, com o nosso espírito, mas nós queremos nos livrar do nosso eu, daquilo que sentimos até aqui, as emoções que têm quebrado a nossa unidade contigo, e queremos nos lançar aos teus pés. Então, Jesus, nos perdoa. Perdoa o nosso egoísmo, a nossa visão própria. Perdoa porque o diabo tem colocado um desespero e nós temos caído. Mas nós não queremos mais, Senhor. Nós queremos andar diante de Ti, em obediência, em unidade, em fidelidade e em um relacionamento próprio aos Teus pés. Então, em nome de Jesus, eu quero abençoar os Teus filhos. Eu quero liberar uma palavra profética para os Teus filhos. Que se você chegou aqui hoje quebrado, abatido, cansado, frustrado, é tempo de você se levantar para viver as coisas que Deus tem para você. Irmãos, o teu passado, ele lança no mar do esquecimento. Eis que tudo se faz novo. As coisas velhas se passaram e o Espírito Santo de Deus está visitando você esta manhã para gerar em você um relacionamento novo com a glória, com a graça e com o poder. Amém? Um ótimo dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Daniele. Eu estou no Rio de Janeiro. Eu sou escritora. E quem você quiser comprar um dos meus livros de alimento espiritual profundo, amém? Estão disponíveis lá no Clube dos Autores, tá bom? Lá no Clube dos Autores, tá bom? Você vai encontrar. Como que eu faço? Você vai jogar lá Clube dos Autores, mas aqui na minha bio e na bio do Instagram tem o link para você comprar o livro. Qual é a bio do Instagram, pastor? @pra.daniele com 2 L's Barreto, @pra.daniele com 2 L's Barreto. Inclusive lá no YouTube, no @pra.daniele com 2 L's Barreto, tem muitas mentorias como essa gravada, que eu tenho certeza que vai ser um gerador de alimento para sua casa, para sua família, para sua vida. Tá bom, gente? Um ótimo dia para todos. Que Deus abençoe vocês. Que seja um domingo poderoso depois dessa palavra que você recebeu aqui esta manhã. Beijo grande. Tchau, tchau.